Olá a todos. Bom, galera, eu peço desculpa a todos aí pela falta dos vídeos semana passada, pela continuação dos vídeos que eu estava fazendo sobre o assunto do campo magnético, né? Sobre a questão de como um campo magnético reduzido pode afetar a parte biológica, pode afetar os humanos e os seres vivos, tá? Não só os humanos, mas os animais também. E obviamente a Terra, porque a Terra para mim é um organismo vivo. Peço desculpa a todos aí pela falta dos vídeos, mas hoje, no vídeo de hoje, a gente vai estar dando continuidade a essa série de vídeos que eu estava fazendo. Então vamos lá. Partindo aqui do princípio, então, continuando, prosseguindo do assunto da parte onde tinha parado no vídeo anterior. Aqui ó, vai falar sobre o ciclo climático de 100 anos e suas fases que não são precisamente iguais. O ciclo ele pode se contrair até 70 anos ou se expandir para 120, ou seja, então não é, por exemplo, não é algo exato, por exemplo, não é de 100 anos em 100 anos que acontecem esses ciclos. Pode se estender para 120 e às vezes se contrair para até 70, 80 anos. Percebe? Nunca é algo muito exato, certo? Porque basicamente a gente tem que ter ideia é o seguinte, que isso aqui é um modelo, certo? É uma estimativa. A estimativa padrão é 100 anos, mas nunca esses ciclos eles nunca ocorrem exatamente de 100 em 100 anos, tá entendendo? Nunca é algo, nunca é muito preciso, nunca acontece de forma precisa, certo? Bom, o ciclo ele é dividido em uma fase quente e uma fase fria. Cada uma conta com um período úmido e seco. Como as pessoas são afetadas pelo clima, os ciclos do tempo produzem padrões semelhantes de comportamento e eventos na história durante as mesmas fases do ciclo climático de um século. Por exemplo, a gente está falando aqui de vários acontecimentos que mudaram o curso da história da humanidade, que foram meio que um reset, certo? Como eu fiz aquele vídeo da catástrofe climática de 536, que foi considerado o ano das trevas, com certeza aconteceu um desses ciclos climáticos aqui que a gente está falando aqui, certo? Possivelmente pode ter ocorrido nessa parte da história e em outras partes, em outros momentos também que serviram como um reset, certo, galera? É bom a gente ter isso em mente. A gente sabe que sim, as pessoas são afetadas pelo clima, porque o clima pode atingir lavouras, colheitas, pode dar trabalho para os agricultores. A gente está vendo isso acontecendo nos dias de hoje, inclusive. Esse ciclo pode estar em andamento hoje, certo? Bom, então vamos lá, continuando aqui. O Dr. Wheeler, que é aquele professor que eu falei anteriormente, né, que reuniu evidências históricas acumuladas, ele estendeu sua pesquisa para revelar um padrão cultural contínuo e universal de mecanismo alternado com o humanismo, que ocorre ao longo da história em sincronia com 100 anos. Com os 100 anos, mas nunca é 100 anos precisamente, nunca é exato esse valor. Certo? Bom, alguns cientistas reconheceram essas conexões a partir de 1915, século XX, né, no início, entre a atividade solar e o comportamento humano. Olha só que interessante, vamos prestar atenção aqui. Ó. Alexander Shihevsky, cientista russo, observou que as mudanças em massa no comportamento humano se correlacionavam com ciclos de manchas solares. Preste atenção, vai vendo como isso é bastante interessante. Eu não acredito no modelo que eles acreditam no modelo da bola molhada giratória, mas em partes o que eles estão falando aqui está correto, faz sentido, por quê? Porque no modelo que a gente defende aqui, no modelo da Terra plana, que eu já apresentei várias vezes, o Sol também está passando por umas mudanças, certo? Porque ele está ficando mais focal, né? Porque o Sol é um ponto focal e esse ponto focal ele está esquentando cada vez mais, está concentrando cada vez mais energia. Erupções solares, desculpa, afetam não só o uso da eletricidade, mas também acidentes aéreos, epidemias e infestações de gafanhotos, mas também implica na atividade e vida mental humana. Então preste atenção como isso é interessante. O aumento da ionização negativa na atmosfera gera excitabilidade da massa humana. A gente pode perceber que isso aqui estava acontecendo em 2020, estava acontecendo um tempo atrás, e a gente vê que hoje em dia está acontecendo várias catástrofes climáticas, desculpa, em vários lugares do mundo, percebe? Ao redor do mundo. A gente está vendo que algo está começando a acontecer. A gente está entrando num período onde, vamos dizer assim, tá para acontecer algo bem pesado por aí, certo? Não tem como a gente saber quando exatamente, só o Criador sabe. Mas, enfim, continuando aqui, bom, a gente vê que é bastante interessante essas informações, galera.
são bastante importantes, certo? A gente vê aqui, ó, que essas tempestades, ó, mesmo aparentemente minúsculas, afetam os mecanismos fisiológicos, como ritmos cerebrais e níveis hormonais. Em outras palavras, os conflitos, as guerras, são um tipo de psicose de massa, né? E também eventos de grupos caóticos que surgem quando as manchas solares provocam tempestades geomagnéticas mais intensas, causando uma série de reações diferentes, predominantemente nos machos. Então, galera, preste atenção quão pesado e sério é esse assunto. E eu já tinha falado isso anteriormente, certo? Quando eu fazia os vídeos sobre inversão do campo magnético, sobre uma eventual diminuição de um campo magnético e como esse ambiente poderia afetar os seres humanos, certo? Então vocês podem ver que ele está correlacionando essas manchas solares com esses tipos de acontecimentos aqui, ó. Conflitos, guerras do tipo de psicose em massa, eventos de grupos caóticos que surgem, né? E também acontece tempestades geomagnéticas mais intensas e causa uma série de reações diferentes dependendo da pessoa. Isso aqui eu concordo 100%, certo? Ou seja, a diminuição do campo magnético. Preste atenção, galera. Bom, todo mundo aqui sabe que tudo no universo é frequência, energia e vibração, certo? Ou seja, o nosso corpo, de certa forma, ele tem energia, ele emite vibrações, ou seja, o que a gente está pensando pode gerar uma vibração, certo? O nosso pensamento é energia, a nossa palavra também é energia, o nosso estado emocional também é energia. Ou seja, dependendo de como está o nosso humor, dependendo do dia, se você tiver com raiva, aquilo ali, você está gerando uma energia negativa. E quando você está tranquilo, relaxado, numa vibração mais alta, você vê que as coisas tendem a dar mais certo, porque você está emitindo uma energia boa. A gente sabe que tudo é energia no universo, inclusive eu já fiz um vídeo aqui, baseado num livro que eu tenho, que se chama Há uma Solução Espiritual para Todos os Problemas, onde o autor do livro ele cita muito sobre essa questão de energia, campos de energia, energias humanas, e ele cita até pesquisadores, e ele cita também o trabalho que esses pesquisadores fizeram falando sobre esse assunto, e tipo assim, eu acho que tem muita lógica sim sobre essa questão. E quanto mais as pessoas ficarem loucas, quanto mais violência acontecer, quanto mais o amor se esfriar, quanto mais aumentar a maldade, quanto maior for a maldade, menor vai ser o campo magnético da Terra, galera. Quanto menor o campo magnético da Terra, mais problemas, mais coisas estranhas acontecendo. Daí, quando a maldade estiver no limite, que eu penso que vai vir o juízo do Criador, o Criador vai intervir. Por isso que ele está correlacionando esses eventos aqui perigosos com essa questão. Então vocês podem ver que tudo tem uma lógica por trás. Então, como eu falei, quanto maior a maldade, ou seja, quanto mais coisas, tipo assim, ruins, quanto mais acontecimentos bizarros, coisas estranhas, quanto mais as pessoas tiverem ódio no coração, coisas negativas, quanto mais as pessoas se revoltarem umas contra as outras, quanto mais haver violência, quanto mais a maldade aumentar, mais o campo magnético vai diminuir, galera. Por quê? Porque o corpo humano é energia, certo? E querendo ou não, a gente pode estar conectado com o campo magnético da Terra, certo? Porque também somos criações, como o campo magnético da Terra. Então vocês podem ver que o Criador fez tudo perfeito. Então o universo ele é elétrico e magnético, galera. Então as coisas que Nikola Tesla falava faz bastante sentido alinhado a esse estudo aqui, a esse assunto que a gente está abordando hoje. Então vamos continuar a leitura. Ele diz aqui, ó, que um aumento na atividade solar aumenta episódios psicóticos em indivíduos que já sofrem de estados psicológicos instáveis. Então, uma pessoa que tem esquizofrenia, um problema psicológico, um distúrbio, ela pode ser afetada de uma forma mais pesada do que outras pessoas normais, certo? Além de mais incidentes e sintomas depressivos que levam a suicídios. Preste atenção. Aumento de agressão, crimes e assassinatos com requinte de crueldade. A gente está vendo que sim, está acontecendo coisas bizarras no mundo. Mas eu penso que ainda não atingiu o limite da maldade. Para mim ainda tem muito mais coisa para acontecer, galera. Bom, esse é meu ponto de vista, percebe? Então, muito interessante essa questão aqui, certo?
Ó, aqui diz também que, ó, reagindo à mudança dos níveis hormonais, alguns homens podem se tornar cada vez mais irritáveis e agressivos. E paradoxalmente, outros podem se tornar mais criativos e produtivos intelectualmente. Bom, por um lado pode ser bom, mas por outro lado é horrível, certo? Ou seja, nada bom, certo? Mau negócio. Bom, essas mudanças no campo podem ser expressas positivamente ou negativamente, dependendo do estado de consciência individual, ou seja, depende da pessoa, certo? Habilidades para criar ou destruir são amplificados. Daí ele vai falar sobre a diminuição do campo magnético, né? Aí ele diz que as mudanças no campo magnético que protege a Terra estão começando a causar grandes problemas para a aviação, navegação e animais migratórios, concordo. Vai afetar até os animais, aviações, vai afetar muitas coisas. Eles usam o campo magnético para se orientar, certo? E bem como na morte de abelhas, pássaros e peixes e comportamentos estranhos correlatos a tudo isso aí, certo? Bom, aí ele vai falar aqui sobre o ciclo solar, ó, de 25, que dura mais ou menos 4 anos, de 2021 a 2025, hoje a gente está em 2022, certo? Aí aqui ele diz que o atual ciclo solar 24 está acabando. Previsões anteriores propuseram que o próximo ciclo 25 será mais fraco que o atual 24. No entanto, com base em seu modelo, Nandi e Bouwmeek consideram que o ciclo 25 poderia ser semelhante ou até mais forte que o ciclo 24. O próximo ciclo começará a aumentar cerca de um ano a partir de agora e atingir o pico em 2024, segundo o modelo dos caras. Bom, a gente começa a observar, começa a ficar um pouco mais esperto e a gente vai observando e guardando essas informações, certo? Bom, a gente vai monitorando até 2024 e, se não acontecer nada, significa que o modelo do cara está errado. Mas se acontecer mesmo algo, por exemplo, acontece uma catástrofe magnética ou uma inversão do campo magnético, uma inversão eventualmente, então significa que o modelo do cara está certo. Bom, vou continuar falando sobre isso no próximo vídeo, tá? Tem mais coisas para falar, mas eu vou encerrando por aqui, que eu não quero fazer um vídeo muito longo, mas espero que vocês deem uma lida, porque eu vou deixar na descrição de novo esse conteúdo aqui, é muito interessante, nos fornece muitas coisas, e eu acredito que sim, tudo isso aqui faz sentido e é bom a gente começar a pensar, estudar um pouco sobre o assunto. Bom, acho que é isso. Muito obrigado a todos pela paciência, desculpa aí pela falta dos vídeos, mas agora eu vou continuar colocando os vídeos normalmente. Bom, então é isso, muito obrigado a todos e até mais.